precisa deles agora. Não estamos num momento ruim, estamos num momento onde está menos bom. A gente perdeu um jogo, empatou agora. Então, não é motivo para tanto alarde, mas é um motivo para a gente ter a atenção, procurar corrigir certas coisas. E nós vamos corrigir, e para quarta-feira, junto com o nosso torcedor, procurar vencer. Tá aí, esse lateral esquerdo, Léo. Lembrando, né, David, que o Santos voltou aos trabalhos hoje pela manhã, já avisando o jogo da próxima quarta-feira na Vila Belmiro contra o Cerro Porteño. Abel Braga é o nome sonhado pela diretoria. Aí eu pergunto pra você, Abel Braga seria a solução do Santos? Fala pra gente também do empate do Santos e se foi justa, na sua opinião, a saída do Adilson. Bom, Abel, sem dúvida, é um grande treinador, né? Mas não é só o Santos de agora que está especulando-se aí a vinda do Abel. Outras equipes também que perderam treinadores no passado também se especulou a vinda do Abel. Especulação pode haver, mas e para trazer o cara, né? No mundo árabe é complicado pagar a multa rescisória. Primeiro porque o dinheiro é alto, segundo porque eles são profissionais, eles gostam de cumprir o contrato até o final. Então eu vejo que o Abel é difícil a vinda dele para a equipe do Santos. Falando do jogo, realmente como o Júlio falou, né? O jogo foi isso, né? Foi justo o empate. O Santos tentou criar, tentou pressionar, teve mais posse de bola, mas não conseguiu resultar isso em gols. E o São Bernardo, uma jogada aí despretensiosa, né? Como quem não quer nada, chegou como mineiro, né? Comendo pelas beiradas, acabou empatando o jogo e culminando aí na demissão do Adilson Batista. O Léo falou que não é para se preocupar, mas é meio complicado, né? Não jogar, tudo bem que era a estreia da Libertadores, né? Mas apresentar o futebol que apresentou contra o Deportivo Táchira é complicado. Perder para o Corinthians, não que perder um clássico, né, culmine na demissão de alguém, mas também da forma que jogou, o Santos não jogou bem aquela partida, é complicado, e mais uma vez contra o São Bernardo a equipe não conseguiu desempenhar um bom futebol. Então acho que a diretoria já se encheu disso, né, e esperando, não deixando a equipe cair muito, né, um começo de Libertadores e ainda dentro do G8 do Campeonato Paulista, já tentou cortar o mal pela raiz, né? Claro que o Adilson não é o único culpado disso, mas o Adilson vinha fazendo alguns erros, vinha cometendo alguns erros aí na escalação da equipe do Santos. Bom, Marcelo Martelotti, que mais uma vez volta ao time do Santos, deve comandar a equipe na quarta-feira. De repente, uma boa atuação na quarta e uma boa atuação na rodada do fim de semana no Campeonato Paulista pode credenciar o Martelotti como o técnico definitivo do Santos, ou vocês acreditam que não, que o destino do Martelotti agora vai ser como foi da outra vez, treina o time, tapa o buraco e depois volta para a base? Bom, eu creio que mais uma vez seja um tapa-buraco, né? Na última passagem, ele teve uma grande passagem como treinador interino da equipe do Santos, teve uma grande passagem, né? Até poderia ser efetivado no cargo, mas a diretoria preferiu buscar um técnico de ponta, né? E eu creio que mais uma vez acontecerá isso, independente da atuação da equipe, dos resultados. Eu creio que o Martelotti venha só como um tapa-buraco, mais uma vez como um técnico interino. Eu também acredito que sim, David e Juliano Rico. Porque ele teve no começo, quando ele assumiu a equipe, ele teve uma boa passagem, mas não tem a experiência de um técnico tarimbado. Mas conhece o elenco, sabe os jogadores que tem e vai dar uma nova vida para esse elenco do Santos. Maravilha, meio-dia mais 38 minutos, vamos falar então do clássico de ontem. Vamos começar com o São Paulo, o tricolor do Morumbi, mandante da partida de ontem, aliás, que teve o Alex Silva expulso, a gente já vai falar aqui se a expulsão dele foi justa ou não. Hora e vez do tricolor do Morumbi. Bom, antes da gente falar do São Paulo, algumas coisas que a gente precisa frisar aqui é o seguinte, né? Juvenal Juvencio ainda acredita que o Morumbi será a sede de São Paulo para a Copa do Mundo de 2014, está animado com a revitalização da Praça Roberto Gomes Pedrosa, que fica na frente do estádio, deve assinar aí nos próximos dias um documento que autoriza a cobertura das arquibancadas do Morumbi e mais uma vez aproveitou para alfinetar Itaquera. Agora, eu acho o seguinte, né? Eu entendo o seguinte, que o Juvenal deveria pensar mais no time dele e esquecer os outros, porque o que aconteceu ontem no Morumbi não pode acontecer.
alagar o campo, tudo bem, normal, isso acontece nos grandes estádios do mundo, um grande volume de água, não há drenagem, por melhor que ela seja, não há drenagem que segura. Faltar luz, acontece, afinal de contas é uma coisa que transcende o São Paulo, pode acontecer um transformador na rua dar um problema, né, e acabar a luz. Alagar um banco de reservas não deveria acontecer, mas tá ali, tá sujeito, volume de água, banco de reservas é um buraco ali dentro do campo, né, os jogadores ficam, repito, entendeu que não deveria acontecer, mas aconteceu. Agora, alagar arquibancada, isso pra mim já é demais, né? Natação na arquibancada. Não, teve nado na arquibancada ontem, torcedores dando braçadas. E pra quem não sabe, ali na arquibancada do Morumbi, ali no parapeito, onde as torcidas costumam colocar suas faixas, tem canos de PVC que fazem o escoamento da água. E detalhe, o anel inferior do Morumbi, todo ele foi remodelado. Ali é bar temático, é camarote, enfim. Então o cidadão paga uma grana para assistir o jogo ali embaixo e ainda tem que conviver com a cachoeira que cai da arquibancada bem no camarote. O cano que sai da arquibancada, ele não passa o anel inferior para cair ali no fosso. Ele cai direto na área VIP ali embaixo. Tem esse inconveniente. O acesso da imprensa ao gramado, alagado. Agora, fenômenos da natureza estão sujeitos. Pode acontecer de no meio de um jogo de Copa do Mundo cair a mesma chuva que caiu ontem. Agora, os senhores imaginam o Joseph Blatter andando no meio daquela água, no saguão de imprensa. Torcedores do mundo inteiro vendo outros nadando na arquibancada. Então, Juvenal, cuide do seu estádio, se preocupe com o seu estádio, esqueça dos outros. Porque o Palmeiras está correndo para fazer o dele, para reformar o dele, o Corinthians está correndo para construir o dele, e o seu está parado no tempo. Porque uma parte do Morumbi está sendo remodelada e a outra está parada no tempo. A verdade é essa. Quer dizer, a parte que interessa financeiramente, o senhor manda colocar bar temático. Agora, onde o povo fica, que o ingresso não é barato, aí o torcedor tem que conviver com isso. Quer dizer, o cidadão me paga R$30 no ingresso, fica sentado numa arquibancada, toma chuva, não sabe se vai ter o jogo e ainda é obrigado a ver os outros nadarem. Mas vamos falar aqui do jogo. Em entrevista coletiva ontem, o zagueiro Alex Silva pediu desculpas aos torcedores e ao time do São Paulo pela expulsão e, mais uma vez, reiterou que o São Paulo foi um time de guerreiros. Os jogadores do São Paulo foram guerreiros. Assumo também a minha responsabilidade pelo empate, né, por ter sido uma expulsão que, no meu modo de ver, talvez foi injusta, porque eu empurrei o jogador do Palmeiras e não agredi em momento algum, né? Eu acho que agressão é soco, é uma cotovelada, uma cabeçada, e isso eu não fiz em momento algum. Eu era o último homem no lance, e quando ele tropeçou, talvez se o juiz apitasse a falta, talvez eu seria expulso injustamente. E eu fui falar com ele que não precisava disso, e houve um empurrão, coisa de jogo, coisa de um zagueiro contra o atacante quando se joga dentro da área. Tá aí, este é o zagueiro Alex Silva. Vamos então já falar do outro lado. Vamos chamar a Sociedade Esportiva Palmeiras, que no finalzinho conseguiu o gol do empate. E gol esse bastante comemorado por Luiz Felipe Scolari, que ontem, na entrevista coletiva, foi claro: se o Alex Silva não tivesse sido expulso, as coisas poderiam ter sido piores. Quer dizer, se o Alex Silva não fosse expulso, o empate até poderia sair, mas de uma maneira mais difícil. Acho que se não houvesse a expulsão, nós poderíamos ter empatado sim, mas seria muito mais difícil ainda do que foi o empate quando jogamos com 10. Porque o posicionamento defensivo do São Paulo é muito bom. E o contra-ataque é excelente. Quando está na frente, é um time mortal. Tá aí. Bom, ouvimos agora o Luiz Felipe Scolari, ouvimos há pouco o Alex Silva, para um público de 26.138 pagantes, quer dizer, 26.138 heróis. São Paulo fez com o Fernandinho aos 25 do primeiro tempo, e o Adriano Michael Jackson fez aos 39 do segundo tempo, depois do próprio Adriano ter perdido uma chance clara de gol. Um outro detalhe interessante nesse jogo: logo após o Fernandinho ter feito o primeiro gol, acabou a luz.
E o Palmeiras tentou dar uma de Miguel aos jogadores, dizendo que no momento do chute acabou a luz. Bom, nessa hora vale tudo. David Xavier, Júlio César Oliveira vão explicar por que São Paulo e Palmeiras empataram por 1-1. Bom, o clássico não foi lá grandes coisas tecnicamente, né? Nós tivemos bastante emoção no quesito de briga, né? De luta, de discussões. Isso que foi a emoção do jogo, né? Tecnicamente, falando do jogo em si, não foi lá grandes coisas, né? O empate para mim foi justo, né? Primeiro porque o Palmeiras começou melhor, o São Paulo foi crescendo gradativamente durante a partida e mostrou bastante velocidade com o Dagoberto, com o Lucas, o Fernandinho, né? E isso confundiu bastante a zaga do Palmeiras, né? Nós vimos que o São Paulo apostava muito nos contra-ataques e aí o Palmeiras deixava a sua zaga, o seu sistema defensivo desguarnecido. Muitas vezes, como aconteceu no próprio gol do Fernandinho, os jogadores, o atacante mano a mano com o zagueiro, né? E aí atacante de velocidade com o zagueiro lento é sempre complicado. O Danilo acabou falhando aí na cobertura, deu espaço, primeiro o espaço da perna esquerda e depois o ângulo de chute, né? E aí acabou saindo o gol do Fernandinho, que sem dúvida foi um golaço. Fernandinho que vem jogando muito bem, vem fazendo gols, parece que pegou gosto, né, por fazer gols. Aí o São Paulo continuou no mesmo jogo, né, recuado e apostando bastante nos seus contra-ataques, mas aí teve uma expulsão infantil, né, do Alex Silva. Agressão não foi, mas está na regra que então é considerado uma agressão. E o que ele fez foi jogar o jogador do Palmeiras no chão pelo gogó. Então é brincadeira, né? E outra, a jogada iria continuar. Mesmo que fosse uma simulação do atleta palmeirense, a jogada ia continuar. O árbitro fez vistas grossas aquilo, não deu nada, segue o jogo. E o Alex já mostrava um pouco de nervosismo, o Alex Silva já mostrava um pouco de nervosismo, e ali ele acabou se superando, né? A expulsão foi completamente justa, e esse foi o fator que determinou o empate da equipe do Palmeiras. Se não fosse isso, o São Paulo seguraria a pressão da equipe do Palmeiras, sem dúvida nenhuma, para mim, e venceria a partida. Eu concordo também com você, David, mas o São Paulo mostrou que joga bem nos contra-ataques. O Palmeiras começou um pouco melhor, ligeiramente melhor. O São Paulo equilibrou o jogo. O Fernandinho mostrou para os diretores do São Paulo e para o técnico do São Paulo que o que ele precisava era de sequência. Vem sendo um dos destaques do São Paulo junto com o Dagoberto e esse trio ofensivo junto com o Lucas. O Lucas que quase fez um gol, contando com a sorte, porque ele queria cruzar, mas quase, se não fosse o Deola, fatalmente seria o segundo gol do São Paulo. O Alex Silva, para mim, foi o grande diferencial do jogo, porque fatalmente, se ele não fosse expulso da forma infantil que foi, um jogador da experiência do Alex Silva, que jogou no Hamburgo, jogou também na Europa, ser expulso da forma que foi, isso não pode acontecer. Se eu fosse dirigente do São Paulo, fatalmente ele daria uma multa por essa expulsão. Para mim, o Carpegiani errou ao tirar o Dagoberto e o Fernandinho da equipe. O São Paulo perdeu o poder ofensivo e com isso o Palmeiras cresceu muito na partida, até por ter um jogador a mais, e conseguiu o gol com o Adriano Michael Jackson. Apesar que o Adriano Michael Jackson perdeu um gol que nem minha avó perderia. Perdeu dois, né? Num lance só ele perdeu dois, né? O primeiro ele ficou se apavorou porque era o Rogério Ceni que estava na frente dele, né? E o Rogério também foi muito esperto, né? Não sei se faltou perna também, mas... Não, faltou perna não, porque ele conseguiu virar o corpo ainda e bater colocado, né? Ele já tinha vencido o Xandão na velocidade, né? Todo mundo venceu o Xandão na velocidade. O Xandão tentou dar o bote e caiu no gramado, e aí ficou o Michael Jackson junto com o Rogério Ceni, cara a cara com o Rogério Ceni. Ele virou o corpo e tentou bater cruzado, né? Bater colocado, aliás, e o Rogério fechou o primeiro pau, deixou o ângulo aberto, mas depois caiu, né? E aí a bola ainda sobrou e o Michael Jackson teve que chutar de bico de qualquer jeito. O Rogério ainda conseguiu fazer a defesa. Dois gols perdidos em um lance só, mas depois ele conseguiu fazer o gol numa tabela com o Kleber. Justo o empate para vocês? Justo o empate, né? Para mim também justo. Porque o São Paulo foi melhor no quesito ofensividade, né? O São Paulo se defendeu melhor e saía bem nos contra-ataques, e o Palmeiras só foi melhor a partir do momento que o Alex Silva foi expulso, comprometendo assim todo o sistema defensivo da equipe do São Paulo. Meio-dia mais 49 minutos, hora e vez do Corinthians, o time do povo.